Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortes e hoje é quinta-feira. Como toda quinta-feira, é dia da gente estudar um panorama bíblico, né? Nós estamos estudando a Bíblia desde Gênesis e vamos ir até lá em Apocalipse. Bom, no vídeo de hoje, vamos ver já a lição a aula número 10 do livro de Gênesis, né? Hoje vamos falar sobre os capítulos 25 e 26 e o nosso tema vai ser a descendência de Isaac e o pacto que Deus faz com Isaac. Tá bom? Então, pega sua caneta, sua Bíblia para estar estudando, já se inscreva no canal, deixa um like para estar nos ajudando, convide outros amigos a participar e vamos começar nosso estudo aqui. Bom, depois de viver sob a sombra da promessa abraâmica, Isaac recebe o seu próprio chamado e encontra desafios que atestam sua fé. Em Gênesis 25 e 26, acompanhamos o nascimento de Esaú e Jacó, as tensões entre irmãos e o reencontro de Deus com Isaac no Vale de Gerar. Nessa aula, vamos enxergar como o pacto de Deus se estende, expande a nova geração, mesmo em meio a conflitos familiares. Então, vou pegar minha Bíblia aqui. Como eu já te falei, eu estou usando essa Bíblia Rota 66, que é uma Bíblia que eu adquiri, a última que eu adquiri, então eu estou aproveitando para conhecer um pouquinho dela também, né? Então a gente vai lá para o capítulo 25, e agora nós vamos continuar a história. Na lição passada, a gente começou vendo, ou terminou vendo a história de Abraão, a história de Isaac, mostrando a questão do casamento de Isaac, com que era a preocupação que Abraão tinha em conseguir um casamento para o seu filho. Mostramos onde seria a parentela de Abraão, explicamos por que Abraão, sendo de Ur, quando Abraão manda o seu escravo ou empregado ir até a sua cidade natal, a terra dos seus pais, melhor dizendo, ele não vai até Ur, mas ele vai até Padã Arã, né? A gente explicou isso na aula passada e agora nós vamos ver como que essa aliança que Deus fez com Abraão, ela vai continuar através do seu filho Isaac. Tá? Bom, então no capítulo 24, a gente terminou aqui vendo o casamento, né, de Isaac com Rebeca. Aprendemos ali que esse movimento que ele fez, encontrar Rebeca e com ela para a tenda da mãe, né, passar a noite com ela ali, aquilo caracterizava uma cerimônia de casamento segundo os costumes da época, tá? Segundo os costumes da época. Aí nós entramos no capítulo 25. Então nós vamos ler o capítulo 25, versículo 1, vamos ler até o 11. Abraão casou-se com uma mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suã. Joxã gerou Sabá, Dedá e Dedá. Os descendentes de Dedá foram os Assuritas e os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efã, Éfer, Enoque, Ábida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos de sua concubina deu presentes e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 165 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Os seus filhos Isaque e Ismael sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara dos Hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou o seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer, lá em Roi. Então é interessante notar aqui que Abraão ele casa novamente.
tá? E quando ele casa novamente, ele tem outros filhos. Ele vai ter outros filhos. Mas o texto deixa claro aqui que o filho da promessa, ou seja, aquele que levaria a promessa de Deus de fazer de Abraão uma grande nação, era Isaac. Porque Isaac era o que daria origem à descendência a qual viria Jesus ao mundo. Tá certo? Então Abraão ele vai morrer, né? E ele vai ser enterrado numa caverna de Macpela que ele já tinha comprado. É interessante mostrar isso aqui, porque nós vamos ver mais lá na frente que quando Israel vai em direção à Terra Prometida, muitos pensam que Israel chegou ali simplesmente invadindo Canaã e expulsando os moradores dali. Mas não. É, alguns pontos, como esse ponto aqui, nos mostra que Abraão tinha comprado aquelas terras. Tá? Abraão comprou. Então, na verdade, o que vai acontecer é que quando o povo é levado cativo, aquelas terras elas são povoadas por outros povos. Então, isso aqui é uma das informações que nós temos aqui. E aí Abraão, então, ele morre e Deus ele vai passar, vai renovar o pacto que ele tinha com Abraão, agora com seu filho Isaac. No versículo 19 até o versículo 34, nós vamos ver sobre a luta no ventre e o direito da primogenitura. Então, o que vai acontecer aqui? Luta no ventre e o direito da primogenitura. Quer ver? Deixa eu mostrar para você, a partir do versículo 19, vamos ler aqui para você poder entender essa questão de direito da primogenitura. Versículo 19. Essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmão de Labão, também arameu. Então veja bem, guarde essa informação. Isaac casou com Rebeca quando ele tinha 40 anos. Isaac orou ao Senhor em favor da mulher porque ela era estéril. O Senhor respondeu sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Então Rebeca era igual à sua mãe. Rebeca também era estéril. Rebeca também não podia ter filhos. E assim como Deus opera um milagre na vida de Sara e abre a madre dela para que ela engravidasse, Isaac vai orar a Deus e Deus também vai operar um milagre na vida da sua esposa Rebeca e ela vai engravidar. Só que tem um adendo muito interessante aqui nessa oração. Vamos continuar lendo. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está isso me acontecendo? Foi então consultar o Senhor e disse ao Senhor, duas nações estão dentro do seu ventre, já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao menor. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se o que havia gêmeos no seu ventre. O primeiro foi sair ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelo. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Muito bem, vamos parar aqui. Então agora Rebeca percebe que havia uma confusão dentro de você e Deus fala para ela, é porque duas nações serão geradas aí, ou seja, você está grávida de gêmeos e esses gêmeos vão dar origem a duas poderosas nações. Porém, o mais velho servirá ao mais novo. Essas nações foram as nações de Edom, eram os edomitas, e a nação de Israel, que vai vir através de Jacó. Tá? Então a linhagem, a promessa de Deus feita a Abraão que faria dele uma grande nação, passou para Isaac, certo? E agora passaria para
Jacó. Passaria para Jacó. Porém, Esaú também seria uma grande nação, que foram os povos edomitas, que habitaram no Monte Seir. Tá? E aí o texto vai terminar aqui assim, ó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Ou seja, Isaac, quando casou com a Rebeca e orou ao Senhor, o texto diz, nós lemos lá, que Isaac tinha 40 anos. E agora eu leio que quando os meninos nasceram, Isaac tinha 60 anos. Então é uma conta simples, né? 20 menos 60 menos 40, 20. Isaac orou 20 anos para que o milagre viesse a acontecer, né? Ou seja, Isaac orou 19 anos, podemos dizer assim, se eu for colocar os meses de gestação. Olha que interessante isso aqui, porque muitas vezes eu penso que as bênçãos de Deus na minha vida, elas têm que chegar na hora que eu quero, né? Ou porque eu sou um servo de Deus, ando nos caminhos do Senhor, então eu posso pedir e Deus vai me responder naquele momento. Só que eu vejo com Isaac, que foi um dos patriarcas, que a história dele foi totalmente diferente. Ele tinha uma necessidade, ele tinha a bênção na vida dele, mas tinha uma grande necessidade. A necessidade dele era gerar filhos, gerar descendentes. Porém, a esposa dele não podia ter, e ele orava a Deus e Deus não resolvia esse problema. Esse problema foi resolvido por Deus 20 anos depois. Né? Isso novamente leva a gente àquele texto, ou aquele entendimento, que tem promessas de Deus na nossa vida, que são para curto prazo, algumas para médio e algumas para longo prazo. Né? E nós temos que ter maturidade e sabedoria de aprender a confiar em Deus para que Deus possa agir no momento em que Ele considerar que é o momento certo para agir. Aí no versículo 29 ao 34, o texto aqui já pula para 29, versículo 29. Ó, certa vez quando Jacó preparava, então aqui o texto já vai pular, vai fazer um gap de tempo, certo? Aqui os meninos já estão adultos, tanto Isaac, tanto Esaú como Jacó. E aí o texto diz que Jacó, ele era mais caseiro. Ele ficava, a mãe gostava muito mais dele, ele gostava de ficar mais em casa. Já Esaú, ele era mais caçador, ele gostava de estar na caça, no mato, caçando bicho, caçando animal. E aí, o que acontece? Nesse texto, já no versículo 29, o texto diz que Esaú chega em casa depois de um dia, né, que não tinha sido tão bem proveitoso. Vamos ler o 29 lá? Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu: dá-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também chamou Edom. E então Jacó respondeu: venda primeiro seu direito de primogenitura. Ou seja, Esaú chegou em casa, estava com fome, Jacó preparando uma sopa, vamos dizer assim, e Esaú ele vai pedir aquela sopa para o irmão. Jacó, que não era bobo e sempre pensava em barganhas, Jacó ele faz uma oferta para o seu irmão. Ele faz uma oferta do direito da primogenitura. E o seu irmão, sem dar a mínima importância para aquilo, ele resolve trocar o direito da primogenitura simplesmente por um prato de lentilha, porque ele não tinha noção da importância daquilo que ele tinha na mão. Ele não tinha essa percepção. Até que, quando a ficha cai, aí o trato já tinha sido feito, né? Então, Jacó astuto negocia uma porção da comida, por isso uma comida acerca de um direito. Então, o que nós aprendemos aqui? Que o desprezo pelas coisas de Deus sempre vai resultar em bênçãos duradouras para a nossa vida. Esaú não pensava que desleixar daquilo naquele momento pudesse trazer um grande prejuízo, mas trouxe. Por quê? Aquilo que para ele não era importante naquele momento era uma
bênção divina que ele tinha herdado. E ele estava abrindo mão por uma coisa banal, um prato de lentilha, um prato de comida. Já no versículo 26, no capítulo 26, aí o texto vai falar de outra situação que vai acontecer. O texto diz que houve fome novamente na terra de Canaã. Isaac agora ele repete o mesmo gesto do pai, descendo para gerar para quê? Para sobreviver, né? Ao mesmo exemplo do pai, Isaac desce fazendo todos os mesmos erros, todas as mesmas prerrogativas. O pacto ali é renovado. Deus aparece para Isaac, ordena para que ele não descesse para o Egito. Ele reafirma as promessas a Abraão, descendência, bênção e posse da terra. Tá? E aí Isaac vai obedecer. Isaac permanece em Gerar, planta, colhe 100 vezes mais, semeia sob crise e colhe uma colheita abundante. Então Isaac aqui, ele tem uma advertência vinda de Deus. E nessa advertência ele dá ouvido à advertência, e aí mesmo no lugar improvável, o milagre vai acontecer. Ele fica em Gerar, e naquele momento ele vai ter colheita e vai ter alimento, né? Cadê o versículo 3? Versículo 3, ó. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai. Tomarei seus descendentes, tão numerosos como as estrelas do céu, darei todas essas terras, e por meio das descendências todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu, guardou meus preceitos e meus mandamentos, e os meus decretos e a minha lei. E assim Isaac obedeceu, então ficou em Gerar. Já no versículo 6 ao versículo 11, você tem aqui, ó, uma mentira de Isaac, né? Isaac diz que Rebeca é sua irmã, temendo ser morto por causa dela. Versículo 7, ó. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Então você tem aqui tudo acontecendo de novo, né? Tudo acontecendo de novo, como aconteceu com seu pai, mostrando que Isaac ele era um ser humano, que ele era fiel a Deus, ele obedecia a palavra de Deus, mas ele também tinha suas falhas. Isso sempre enfatizar para nós o quê? Que Deus ele nunca usou pessoas perfeitas, pessoas sem erro. A Bíblia não tem história de super-heróis. Não, a Bíblia tem história de seres humanos que tiveram erros e acertos. E assim Deus abençoou, por isso nós podemos ser também abençoados. Bom, já no versículo 12 em diante, até o 25, a história vai falar, ó, do 12 ao 14, Isaac semeia no vale e colhe o cêntuplo. É o reflexo da bênção de Deus, porque ele obedeceu. Deus falou que ali ele ia abençoar ele. Do versículo 15 ao 22, servos de Isaac reabrem poços de Abraão, pastores de Gerar os fecham por disputa. Ele muda de lugar 3 vezes, Reobote, Gileade, Sitna e Escolé. Cada poço selado o leva a confiar em Deus e a buscar um novo começo, porque os poços d'água naquela região primeiro, que eram muito disputados, segundo, que era muito caro se fazer um poço, né? Porque você tinha que empreender um trabalho muito grande para você fazer um poço ali, porque você estava no deserto, estava na região desértica. Segundo, ele era disputado por quê? Porque um poço de água num lugar deserto, quem tinha aquilo deixava o dono daquele lugar muito rico. Porque todos os povos que passavam pelo deserto, né, que caminhavam grandes distâncias, eles, quando chegavam no local daquele, era o local que obrigatoriamente eles iriam parar para poder tomar água,
para dar água para os seus animais, para poder encher os seus cântaros com água. E lógico que isso não era feito de graça, né? É lógico que para fazer isso, o dono daquele poço, ele ia ganhar alguma coisa com isso. Então, quem tinha um poço era considerado o dono daquela região. Então, os poços d'água que Isaac abria, ele tinha essas dificuldades. As pessoas queriam impedir. Ele abria, eles fechavam. Ele abria, eles fechavam. Só que Deus sempre o abençoava e ele buscava sempre um novo recomeço em fazer novamente. E no versículo 23 ao 25, ele ergue um altar, invoca o nome do Senhor e acampa ali. Ali você tem um momento de comunhão e de reconhecimento. Bom, então os temas que nós vimos nessa aula foram o seguinte: o valor do direito da primogenitura, né? Nós aprendemos aqui como é importante valorizar as bênçãos que Deus tem dado, e muitas vezes as pessoas não fazem isso e arrependem quando é tarde. A continuidade do pacto, aprendemos que Deus ele continua agora o pacto que ele havia feito com Abraão com Isaac, embora lemos que Abraão teve outros filhos, tá? A fé ativa em meia crise. Semear, adorar e obedecer geram colheitas mesmo sob fome, né? Então foi a fé de Isaac em permanecer, ouvir a voz de Deus e sempre recomeçar. E conflitos humanos versus dependência divina. Então a disputa pelos postos reforça a nossa necessidade de buscar a paz e de confiar em Deus, tá? Bom, então nós aprendemos um pouquinho mais sobre Isaac, sobre os postos que ele havia feito, como Deus continua essa aliança. E na aula que vem, que vai ser a nossa aula de número 11, nós já vamos estudar sobre Esaú e Jacó. Vamos aprofundar um pouco mais na vida desses dois personagens. Então, como eu já adiantei para você, a promessa feita a Abraão passou por Isaac e agora ia para Jacó, né? E Esaú, nós aprendemos também que Deus ia fazer dele uma grande nação. Assim como aconteceu com Isaac e Ismael, agora, e que Ismael também seria uma grande nação, grandes povos, aqui também. Então Esaú também foi uma grande nação. Então nós vamos falar sobre Jacó e Esaú, vamos falar das terras lá de Labão, as coisas que acontecem ali. Vai ser o Gênesis capítulo 27 até o capítulo 29, tá? Espero que você esteja gostando, tá bom? Fique com Deus, até o nosso próximo encontro.